Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. Estado de Minas Gerais e suas contas públicas. Nós vamos falar sobre a questão principalmente da greve dos professores que mais uma vez pararam esta semana e o Estado mineiro tenta desesperadamente na justiça buscar um empréstimo para pagar os seus servidores. Para falar sobre isso, nós estamos com o advogado Daniel Delgado, que mais uma vez está conosco para falar sobre isso e também, né, doutor, pela sua especialização em gestão pública, que entende um pouquinho, né, do que acontece no Estado. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso quadro Entenda Direito. Eu que agradeço essas oportunidades que a imprensa tem nos dado para tentar orientar e explicar melhor os assuntos que vêm sendo polêmicas nesse país e no Estado de Minas Gerais. Doutor Daniel, o Tribunal de Contas de Minas suspendeu uma decisão que era do TCE, Tribunal de Contas do Estado, que foi feita a pedido do governador Fernando Pimentel, pedindo 2 bilhões de reais de empréstimo para pagar as contas do Estado e, consequentemente, pagar o salário dos professores que reclamam, que não recebem, que o salário atrasa. Isso já vem de algum tempo. O que acontece com o Estado de Minas Gerais, doutor Daniel? Porque nós estamos já vendo isso há muito tempo, a gente sabe que o repasse de Brasília diminuiu muito, a arrecadação tributária deu uma queda, mas as justificativas do governo mineiro são muito parcas. O que está acontecendo com o Estado de Minas que está deixando aposentados sem dinheiro, professores sem dinheiro, parcelando o salário desse tanto de servidores que sem eles o Estado não anda? Em primeiro momento, eu vejo com muita preocupação, porque o que o Estado de Minas Gerais está vivenciando hoje, vivenciou isso nos anos de 1964, que também se chegou a atrasar o pagamento dos seus servidores por períodos de 6 meses. Eu vejo isso. O que ocorre é que o Estado de Minas Gerais é um estado grande, 826 municípios, com alguns setores, com algumas áreas desse município, a exemplo de sul de Minas, sudoeste de Minas e Triângulo Mineiro, muito mais beneficiados do que a zona da mata e o próprio Triângulo Mineiro. Então, é um estado inchado. Nós temos municípios aí com 1.820 habitantes, que tem uma estrutura com prefeitura, vice-prefeito e vereadores, e, obviamente, esse custo, falta dinheiro em algumas áreas, na área da educação, na área da saúde, na área de segurança pública e em outras áreas. O que o TCU e o que eu tomei conhecimento de proibir esse empréstimo a longo prazo de tomada do governo do Estado de Minas Gerais, porque ele pode fazer esse empréstimo porque a Constituição Federal o permite e a própria Constituição Mineira permite, mas o que o TCU ficou preocupado é o endividamento do Estado. E nós estamos sabendo que, na realidade, o governo mineiro só está tomando essa providência porque a educação entrou num colapso, onde não existe merenda escolar para o fornecimento também dos alunos, das pessoas que estão na área de educação, e os professores estão sem receber. Agora, desde o início da gestão do governador Pimentel, e eu aqui não estou falando de política, eu estou falando de gestão, vem se argumentando que o Estado está quebrado, razão pela qual parcelou o pagamento de toda a folha de funcionalismo público. E parcelou em três etapas, com datas pré-definidas, e essas datas não estão sendo cumpridas. Ponto. Não estão sendo cumpridas por quê? Por uma razão muito simples. O Estado tem meio de arrecadar, o Estado tem maneiras de fazer propagandas e divulgar o que ele tem de melhor no que diz respeito à arrecadação. Nós, Minas Gerais, temos a mesma política do Estado de São Paulo, do incentivo da emissão de nota fiscal para que gere-se o imposto e o contribuinte seja beneficiado com um retorno desse imposto
em razão da emissão de nota fiscal. O Estado de Minas Gerais nunca divulgou isso, embora exista, mas nunca divulgou. Nós tivemos agora o refis do Estado de Minas Gerais para pagamentos de multas, ITCDs, foi muito pouca a divulgação nesse sentido. O Estado de Minas Gerais, ele quer divulgar algumas coisas, mas divulgar aquilo que dá condições do brasileiro, do mineiro, ter uma melhor condições de vida. O que ocorre é o seguinte: não existe uma política de arrecadação do Estado de Minas Gerais voltada para botar dinheiro em caixa. Vou te dar exemplo como advogado. O Estado de Minas Gerais, como um todo, paga-se aluguéis volumosos que poderia o Estado de Minas Gerais, com autorização da Assembleia, existe várias ações de execução fiscal onde o Estado poderia adjudicar os imóveis penhorados e transferir isso para os municípios, porque desoneraria o município e, obviamente, sobraria mais dinheiro em caixa. Isso serve para a capital mineira e serve para todos os municípios que deveriam adotar uma política e sentar com o governador e dizer o seguinte: olha, o Estado tem várias ações executivas onde existe bens à penhora e que foram a praças com leilões negativos, mas que o Estado poderia adjudicar esses bens e fazer a doação para os municípios. É uma maneira de você desonerar a dívida interna do Estado. Essa é a primeira situação. A segunda situação: por que só agora estão se falando em fazer um empréstimo a longo prazo? Para acertar somente 100 mil professores? Porque hoje nós temos 100 mil professores na ordem de 60 mil professores concursados e 40 a 50 mil professores contratados, com uma política de contratação no mês de fevereiro, rescisão do contrato em dezembro. Então, existem algumas situações. Outra, como envolve a educação, embora você não tenha me perguntado, mas em razão da gente conhecer. Nós temos áreas afins que uma coisa ajuda a outra. Se nós tivéssemos uma política na educação de horário integral no ensino de primeiro grau, ensino fundamental de primeiro grau e até de segundo grau, com concursos profissionalizantes adaptados à idade da criança e do adolescente, ou voltadas para o esporte, nós estaríamos formando profissionais e estaríamos formando profissionais na área do esporte. Consequentemente, nós tiraríamos o menor do setor, da área de risco, que poderiam estar eventualmente sendo aliciados por marginais ou por maiores infratores, e estaríamos combatendo a prostituição e a criminalidade juvenil. Consequentemente, se você tem horário integral nas escolas e você já acertou a parte da criminalidade, a exposição do adolescente à área de crime, você também estaria contribuindo com a saúde. Por quê? Se eles estão na escola e em horário integral, eles estão sendo melhores educados no que diz respeito à alimentação, à higiene e etc, etc, etc. Não vou aprofundar nesse assunto, o tempo é curto. Mas estaremos resolvendo de imediato 3 áreas afins: saúde, educação e segurança. Pois é, doutor Daniel, mas o problema é que é até complicado a gente falar isso. A gente sabe que deve ser feita toda uma reformulação, mas a gente pensa hoje, os professores não recebem. A gente sabe que precisa de uma rediscussão nesse papel, mas é complicado até a gente pensar nisso, pensando numa reformulação macro, se o micro não é atendido, porque os professores eles não recebem, os servidores estão recebendo parcelado. O governo ele usa 3 argumentos para isso. A primeira, em relação a esse mês e ao mês de maio, que atrasaram principalmente. A greve dos caminhoneiros.
O governo acusa que deixou de arrecadar dezenas de milhões de reais e por isso a arrecadação tributária foi menor e não foi possível fazer o pagamento. A segunda, diminuiu o repasse do que vinha de Brasília para todas as situações, para educação, para saúde, para tudo, porque o governo lá em cima está fechando e acusam inclusive o governo federal de tentar um boicote político contra o governador Fernando Pimentel. E a terceira é que eles dizem que o empréstimo que está sendo tentado está sendo barrado na Assembleia Legislativa porque os deputados da minoria, que são oposição ao Pimentel, afirmam que isso deve ser votado pelos deputados. Eles devem decidir isso em plenário, o que acabaria levando a uma nova crise política. Alguns desses argumentos têm justificativa para o que acontece hoje em Minas e pelo que a gente vê hoje com os professores? Eu vou me ater a responder trazendo a esses professores algumas perguntas de fácil entendimento. O que eu prefiro? Ter um aumento salarial ou receber em dia? Isso aconteceu no judiciário. A magistratura foi conversar com o presidente do TJMG dizendo o seguinte, olha, nós temos atrasados para receber e nós queremos o aumento da inflação, tendo em vista que a gente não recebe há tanto tempo. O governador, o presidente do tribunal, como gestor do Tribunal de Justiça, disse o seguinte, está fácil, vocês façam uma opção. Ou eu dou o aumento, vocês ficam sem receber, ou vocês recebem em dia. É questão de política de orçamento. O que eu não conheço, o orçamento do Estado, mas sei que o orçamento está errado. Essa é uma realidade justa, é uma realidade nesse sentido. Esse empréstimo ele é paliativo, ele vai tampar um buraco, é como se tivesse uma cárie, nós estamos tratando dessa cárie, né, tirando o nervo, tratando do dente, mas que provavelmente ao longo de um curto espaço de tempo nós vamos deparar com esse mesmo tipo de problema, porque o Estado ele não é eficiente na sua arrecadação, o Estado não é eficiente em políticas de resolução administrativa. No caso, o Estado, não só o Estado de Minas, o Estado com E maiúsculo. O Estado maiúsculo como um todo. O Estado brasileiro. Se você tivesse uma equidade num imposto mais justo, de uma forma que atingisse maiores contribuintes, vou te dar um exemplo. Todas as entidades filantrópicas deste país não pagam imposto. Todas as ONGs não pagam imposto. Então, quer dizer, deixamos de arrecadar N coisas porque fazemos benevolências com o chapéu alheio. Quer dizer, quem paga imposto? Primeiro, o assalariado. Segundo, o próprio professor, o funcionário público, pago na fonte. Antes de receber, ele já pagou imposto. Todos os impostos atribuídos à sua conta de salário. A igreja paga imposto? Não. Os centros espíritas, as casas espíritas pagam? Não. As ONGs pagam? Não. As instituições filantrópicas pagam? Não. Então, é um saco que tem uma boca de entrada e vários furos embaixo. Então, não tem como. Esse é o primeiro ponto. Segundo, greve de caminhoneiro. Quem é gestor público, ele tem que estar preparado para gerir dificuldades e gerir essa situação. Me desculpa, a greve dos caminhoneiros atingiu todos os estados, todos os municípios, e nem por isso alguns municípios e alguns estados estão com dificuldades. Eu não vou entrar nessa celeuma, mas vamos ver o seguinte, a Prefeitura de Juiz de Fora, que eu sou daquela região, paga melhor do que o Estado e está em dia com o seu professorado. Uberaba, Uberlândia, eu estou falando de Minas Gerais, tá certo? Cidades de grande porte e que pagam melhor do que o Estado de Minas Gerais está pagando os seus professores. Uberlândia e Uberaba, eu sou daquela região e confirmo que realmente está assim. Está assim. Então, atribuir isso, por que algumas cidades do Estado de Minas Gerais têm gestão bem feita, estão em dia? Estamos em Guaxupé, vou citar Guaxupé. Guaxupé está em dia com a sua folha de pagamento. Apesar do Estado dever 10 milhões de Apesar do Estado estar devendo 10 milhões de reais ao município. Mas, doutor Daniel, o senhor citou aí uma série de
de entidades que não pagam imposto e que a gente sabe que a carga tributária para o assalariado, para o empresário é altíssima e todos nós sabemos disso. Ao invés de todas essas também pagarem impostos, até concordo que pode haver sim uma rediscussão se elas pagam ou não imposto, mas esse imposto ser melhor distribuído, menos privilégios para a classe política e mais distribuição, não vou dizer nem distribuição de renda, mas um desinchaço do Estado, isso talvez não resolveria o problema que nós vivemos hoje, pelo menos para as pessoas, para os funcionários, para os servidores públicos que também já não estão mais na ativa, terem uma vida digna de poder receber seu salário no dia 5 de cada mês? Ô Vitor, é sério esse questionamento que você me faz, e às vezes a gente vai ao encontro com pessoas que não pensam da mesma forma. Vou fazer aqui uma alusão no que eu conheço de gestão pública. Desde 1982, com a promulgação da Constituição da República, nós temos aí a Constituição Federal com alguns artigos que ainda não foram regulamentados. Nós temos 30 anos de Constituição Federal, nós temos 30 anos que a Constituição obrigou o meio ambiente, que ninguém toma providência nesse sentido, e nós temos 30 anos que nós estamos falando de uma reforma política, de uma reforma tributária e de uma reforma administrativa. Nós avançamos no que diz respeito à reforma trabalhista, contra gosto, não conseguimos uma reforma previdenciária e é um tema que será muito discutido. Agora, a discussão da reforma política, eu entendo e várias pessoas entendem que nós não precisamos de um número de senadores, nós não precisamos de um número de congressistas, de deputados federal, da mesma forma que não precisamos da quantidade de deputado estadual e não precisamos da quantidade de vereadores que temos. Nós temos cidades em Minas Gerais com 15, 18 vereadores, é muito inchado. Então, acho que o Estado ele tem que reduzir esse inchaço, né? Se você pegar órgãos públicos e terceirizar isso para a iniciativa privada dá conta de processar com um número muito menor de servidores que o Estado tem hoje. Isso está devidamente comprovado. Você vê aonde o Estado tem a terceirização do sistema penitenciário. Tem isso. O Estado de Minas Gerais tem uma ala dentro da penitenciária, administrada por terceirizado e totalmente automatizada. Enxuga-se o número. Então, o que está faltando é boa vontade dos parlamentares, da exigência do povo. Então, quando eu vejo falar em greve, eu tive a oportunidade de falar isso na greve dos caminhoneiros aqui, nós não temos que fazer greve para isso não. Nós temos que fazer greve nacional para que se movimente toda uma população com a exigência da reforma política, da reforma administrativa e da reforma tributária. É isso que nós temos que fazer, porque nós não aguentamos pagar a carga tributária que a gente paga hoje no Estado como um todo. Minas Gerais tem o maior ICM no combustível. ICMS, né? ICMS. As instituições financeiras, em nível de Estado, federação, são a que menos paga tributo. Talvez você não saiba disso. E temos grandes empresas estabelecidas no Estado de Minas Gerais que, por atrativos fiscais, deixaram de contribuir com os impostos que haveriam de pagar. Vou dar um exemplo, senhor professor mineiro. Estou aqui falando da cidade de Juiz de Fora. O governador Itamar Franco, para levar a Mercedes-Benz para Juiz de Fora, além de ter cedido uma área que é do tamanho da zona de Juruáia, do perímetro urbano de Juruáia, concedeu à Mercedes-Benz uma isenção de impostos que sacrificou Minas Gerais e sacrificou Juiz de Fora. No período dessa isenção, eles deram a sua contrapartida, que era a contratação de pessoas num salário baixíssimo. Acabou a isenção, grande parte da atividade da Mercedes-Benz
foi desativada no estado de Minas Gerais, é a empresa que menos paga os seus engenheiros na cidade de Juiz de Fora. Então, são políticas que foram totalmente feitas erroneamente. A exemplo do aeroporto de Juiz de Fora, que está a 60 quilômetros da cidade de Juiz de Fora, que você não tem estrada para se locomover. Gastou-se fortunas com verba federal para a construção do aeroporto de Juiz de Fora. Então eu tô colocando isso aqui porque eu sou daquela região e acompanhei, e aí eu estou vendo aonde está o desperdício do dinheiro da parte financeira do Estado. E, obviamente, que compromete não só a educação, como a Polícia Militar, a Polícia Civil está também recebendo fracionadamente os aposentados de um modo geral. Juiz de Fora está funcionando o seguinte, a agência da Receita Federal, no dia que o governador falou que vai acreditar o pagamento, não acredita, eles fecham e não atende. Aí alguém da política local liga o governador, o secretário da administração, a Receita Federal, a Receita Estadual de Juiz de Fora está com as suas portas fechadas, ela atende 38 cidades circunvizinhas de Juiz de Fora, está aqui uma fila, está a Ordem dos Advogados do Brasil, e isso, e papapá. Ah, então eu pago. Paga, eles abrem. Não paga, eles fecham. Olha que ponto que chegou o Estado de Minas Gerais. Agora, vir o senhor governador, quem quer que seja, ao argumento que eu tenho que dilapidar o patrimônio do Estado, como queria fazê-lo, vender a cidade administrativa para alugar, para alocar em valores de 5 milhões de reais de aluguel. E o Estado tendo um grande patrimônio na capital mineira. A exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pagava na Rádio Agabaia 15 milhões de reais mês de aluguel, sendo que ele tinha um prédio onde funcionava a Telemix celular na Avenida Afonso Pena. Rescindiram o contrato com a Rádio Agabaia, onde funcionavam lá 15 câmaras cíveis, e foram para Afonso Pena, num prédio mais antigo, menor, talvez menos confortável para os seus funcionários e desembargadores, mas que atendeu à realidade do Estado. Deixamos de contribuir com esses valores. Esses valores que eu estou falando foram me repassados quando tomei conhecimento dessa movimentação nesse sentido. O Estado retomou aquele prédio que era dele. Então, isso tudo é a situação de gestão. Doutor, para a gente encerrar essa questão, isso aqui é uma conversa que vai longe. E é importante nós deixarmos claro para você que está acompanhando o Entenda Direito, seja pela TV ou seja pela internet, que o que nós estamos discutindo é tentar criar também uma consciência do quão importante é discutir o papel do Estado brasileiro e dos seus operadores políticos, principalmente, porque a gente vê uma situação no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro e principalmente também em Minas Gerais, que é a nossa realidade. O quanto é importante a gente discutir o papel e o quanto o ano de 2018 vai ser importante para a gente tentar resolver algumas questões fundamentais de administração principalmente. Para nós encerrarmos, doutor, a situação da educação, nós falamos bastante sobre isso, os professores dizem, olha, nós vamos parar, nós só vamos voltar quando recebermos na íntegra e nós não aguentamos mais o salário ser parcelado e mesmo ele sendo parcelado a gente não receber. O que deve fazer agora o professor? Porque eles vão ficar parados. Eles já falaram, olha, se precisar a gente volta, repõe as aulas com o maior prazer, mas nós não vamos trabalhar porque nós não temos condição de trabalhar. O que se faz agora? O que os professores devem fazer agora? Olha, é muito difícil para um operador do direito, advogado como sou advogado 24 horas, da mesma forma que o professor é professor 24 horas. É legítima a greve, eu não estou aqui contestando essa greve. Eu vejo o seguinte, se eu sou e tem a formação profissional que tem, eu agradeço ao educador. Né? Na China, a única profissão que não referenda
né, o gestor público daquele país é o professor, porque eles entendem que a autoridade máxima do país é o educador. Agora, como educador que são, eu vejo que tem que se achar uma saída sim, uma saída de bom senso. É legítima a greve? Tenho que receber? Sim, até porque todos os compromissos, quem trabalha e fez um concurso público, fez porque precisa do serviço e precisa de trabalhar. A reposição desse tempo perdido, obviamente, vai prejudicar todas as famílias mineiras, vão prejudicar a todos os alunos. Tem que se achar uma saída sim. Agora, eu comungo de uma sentada numa roda de negociações, aonde leve-se propostas concretas para quem decide. Eu não posso dizer que o governo de Minas Gerais está mal assessorado ou bem assessorado, porque eu não conheço os gestores como um todo. Agora, eu também entendo que, em razão da máquina ser muito grande, o Estado ser muito grande, e não haver políticas voltadas para assegurar ao trabalhador público de Minas Gerais a sua garantia do pagamento dos seus proventos, mesmo que sejam parcos, que tem que ser em dia. Quem trabalha tem que receber. E a Bíblia é muito clara, eu termino as minhas falas aqui dizendo o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, pague aquele em dia que presta serviço para você. E isso é uma realidade. Agora, eu acho que tem que ter um bom senso, eu não acho que são medidas a ferro e fogo, eu acho que o Pimentel ele não foi bem sucedido junto à Assembleia Legislativa, porque também não soube conversar com a Assembleia Legislativa, não se achou uma solução justa, porque também não soube conversar com o sindicato dos professores, mas que eu tenho certeza que os educadores são as pessoas que melhor têm o bom senso para achar uma saída que atenda aos seus interesses, que os seus pagamentos retomem as suas datas de vencimento, que recebam em dia e que achem uma solução para não prejudicar já o sofrida população mineira. Eu penso dessa forma. Agora, vai se achar uma solução. Tanto é que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou, via ordem judicial, a contratação desse empréstimo. Esse empréstimo, volto a dizer, é paliativo. 2 milhões, ele supre a necessidade da parte do funcionário público lotado na educação por no máximo 90 dias. 2 bi? 2 bi. Nós temos 100 mil trabalhadores da rede de educação no estado de Minas Gerais. Um 13º, férias prêmios e etc. a ser cumprido, faz a conta. E o funcionário da educação de Minas, do estado de Minas Gerais, recebe muito mal, é muito mal remunerado. Mas esses 2 milhões é paliativo, vai dar para tampar e suprir uma necessidade temporária, mas não vai até o fim do próximo não vai dar para o ano que vem, essa é a realidade. O próximo governador que entrar, seja ele qual for, terá uma grande dificuldade de gerir o Estado se não fizer as mudanças que eu entendo que sejam necessárias a fazer, em razão do parco conhecimento que eu tenho de gestão pública e o parco conhecimento que eu tenho de como se gera a gestão pública do Estado de Minas Gerais. Seja Pimentel, seja qualquer outro, não vai se resolver até ano que vem essa situação. O Estado brasileiro levará de 10 a 20 anos a recuperar a sua credibilidade interna, a recuperar a sua credibilidade internacional. Nós estamos numa crise que os estados atingem o governo central atinge toda a máquina produtiva desse país. Se não houver as 3 reformas da qual eu falei anteriormente, nós vamos entrar num colapso, porque vai se parar a geração de emprego e renda. E o que nós vamos fazer com os nossos recém-formados? Todos aqueles que passam por caminho das escolas profissionalizantes, das escolas de curso superior, formar para trabalhar onde? No governo, no Estado brasileiro, não vai ter esse tipo de vaga, a não ser aqueles que têm condições de ir para o exterior
abdicando do curso superior ou do curso profissionalizante que fez no Brasil e indo para o exterior para trabalhar em tarefas que não sejam afetos à área que ele escolheu dentro do nosso país. Nós estamos vivenciando isso. Pessoas aqui que são médicas indo para outros países trabalhar como taxista e assim sucessivamente. Não vou entrar no CELEU para não polemizar, uma vez que ainda já sou considerado muito polêmico. Então, abro mão de adentrar nessa área e nessa celeuma. Doutor Daniel Delgado, advogado, conversando conosco sobre a situação do Estado mineiro, que vive momentos difíceis, mas vamos torcer para que tudo se resolva em breve, que os professores e todos os servidores, sejam eles que estejam na ativa ou estejam aposentados, consigam receber o seu dinheiro que lhes são de direito. Doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer ter o senhor aqui, esclarecendo um pouco a situação, mais uma situação aqui no nosso Entenda Direito. Eu é que agradeço, quero dizer que é legítima a greve dos professores, tenho o maior respeito com a área de educação, porque se sou o que sou, agradeço a formação que recebi dos meus professores, principalmente os primários. Mas eu acho que chegaremos a um ponto que atenda a todos. Pelo menos é a minha esperança, né, que isso ocorra.